Hoje nós estaremos estudando a lição número 12 da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Todas as sextas-feiras nós aqui ministramos o estudo bíblico da lição da Escola Dominical, lição esta que será ministrada também domingo de manhã nas nossas igrejas, tanto aqui na igreja sede como em nossas subsedes. E nós estamos estudando neste trimestre a carta aos Hebreus. E hoje vamos então para a última lição, a lição número 12. E esta lição tem como tema exortações finais na grande maratona da fé. Repetindo, exortações finais da grande maratona da fé. O nosso texto áureo, apontado aqui na nossa lição, encontra-se em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, aonde diz o seguinte: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Este é o texto áureo aqui da nossa lição. A verdade prática: assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. Assim como um atleta, o cristão, o verdadeiro cristão, ele corre a grande maratona da fé. E a nossa leitura bíblica encontra-se em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, e também Hebreus, capítulo 13, do versículo 15 ao versículo 18. Vou pedir para o nosso irmão evangelista Cláudio fazer então esta leitura bíblica, e após a leitura bíblica estaremos então ministrando este estudo. Amém. Conforme está escrito em Hebreus, capítulo 12, versos 1 ao 8, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Agora Hebreus 13, do 15 ao 18. Portanto, ofereçamos sempre para ele a Deus sacrifício de louvor, isto é,
o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Amém. Amém. O objetivo geral desta lição é mostrar que assim como um atleta corre, procura ser disciplinado para conquistar um prêmio, assim também o verdadeiro cristão, ele corre a grande maratona da fé. Esta lição também tem como objetivo discutir, mostrar a respeito da corrida que nos foi proposta por Deus e também mostrar que precisamos ser corredores bem treinados para vencermos esta corrida, esta batalha. E que nós estamos numa corrida e que no final desta corrida alcançaremos a vitória, que é a morada no céu. Então, esta epístola aos Hebreus, ela procurou mostrar a superioridade de Cristo e o seu ministério na nova aliança. E quando nós chegamos aqui, no capítulo 12 e no capítulo 13, esses dois últimos capítulos são exortações que o escritor deixa aos hebreus, e exortações à santidade, à perseverança no meio das provações, para que eles também possam estar sempre seguindo o exemplo de Cristo. Então, o capítulo 12 e 13 de Hebreus são capítulos que trazem exortações aos hebreus que estavam sendo perseguidos e estavam sendo tentados a voltarem ao judaísmo. Então aqui o autor, ele deixa algumas palavras exortando para que eles perseverem no meio das provações, sempre seguindo o exemplo de Cristo. E aqui no capítulo 12, o autor, ele enfatiza que todos nós estamos numa corrida. Ele faz aqui uma comparação com uma maratona, dizendo que, na verdade, todos nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, estamos numa maratona da fé. E como toda corrida, como toda maratona, é preciso fazer os preparativos necessários. E isto tem uma razão de ser. Por quê? Toda corrida, especialmente a maratona, demanda algum tipo de esforço e sofrimento. Então, nós aqui, nesta introdução, queremos dizer que nós, segundo o autor aqui, estamos numa corrida, numa maratona da fé, e que nesta corrida vai haver sofrimento, vai haver momentos de dificuldade, e nós precisamos nos preparar para fazer esta corrida de maneira adequada e chegarmos até o final. Então ele divide a lição aqui em 3 tópicos. E no primeiro tópico é a corrida proposta. E dentro deste tópico, nós temos aqui o primeiro item,
aonde ele cita o exemplo dos antigos. Ele fala aqui no capítulo 12, versículo 1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então ele está dizendo que os heróis da fé que foram apresentados aqui no capítulo 11, também eles trilharam, batalharam, fizeram uma corrida. Eles também tiveram, para estarem na galeria dos heróis da fé, eles também tiveram que lutar e participaram também desta maratona. Então aqueles homens e mulheres de Deus do mundo antigo, eles participaram também desta corrida, desta maratona, e eles alcançaram o prêmio. Então esta corrida, esta maratona para o céu, ela não é nova. Ela teve início já no Antigo Testamento e nós devemos então sempre estar olhando para estas testemunhas que ele cita aqui, pessoas do Antigo Testamento, como exemplo para nós, que eles também tiveram a sua corrida e alcançaram o seu objetivo, foram fiéis, e eles servem de exemplo para nós darmos continuidade a esta corrida. Depois também ele cita um outro exemplo de uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo, que também estava envolvido numa corrida, a corrida que Deus Pai preparou para ele. E o Senhor Jesus Cristo também é um exemplo para nós de uma pessoa que deixou essa maneira de viver, passou por sofrimento, mas ele venceu e ele serve de exemplo para nós nesta corrida para o céu. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é um exemplo para nós, um exemplo que nós devemos sempre estar olhando para ele, olhando para Jesus. Por quê? Ele é o autor e consumador da fé. Então, nesta corrida, nesta maratona da fé, quando nós nos depararmos com dificuldades, pensarmos em desistir, nós devemos olhar para Jesus. Em todo o tempo desta corrida, os nossos olhos devem estar fitos no Senhor Jesus Cristo. E ele ainda fala, considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então ele está exortando aqui aos seus leitores para que eles não venham a desfalecer na hora que faltar o ânimo, para olharem para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele nos deixou um exemplo de como nós devemos proceder nesta corrida para o céu. E por fim, ele também aqui no tópico 1, nos dá um outro exemplo, o exemplo da igreja. Então ele está aqui relatando, citando Hebreus capítulo 12, versículo 5 e versículo 6, aonde diz que o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho, que nesta nossa caminhada, na nossa jornada para o céu, nesta maratona da fé, o Senhor muitas vezes vai nos corrigir, como um pai corrige o seu filho. O Senhor vai nos corrigir. Para que o Senhor vai nos corrigir? Para que possamos ser treinados, disciplinados,
para vencermos esta batalha. Então, o sofrimento, ele muitas vezes, proveniente do Senhor, ele é uma correção, é algo benéfico para nós, porque ele procura nos aprimorar para esta corrida. Então, resumindo aqui o tópico 1, existe uma corrida que foi proposta para todos nós. Esta corrida é chamada a Maratona da Fé, e no momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós iniciamos então esta corrida, esta maratona. E o exemplo dos antigos, que fazem parte da galeria da fé, nos estimulam também a continuarmos caminhando, batalhando. E depois que o Senhor Jesus Cristo é o nosso supremo exemplo. Durante toda esta caminhada, os nossos olhos devem ser colocados nele, olhando para Jesus, para vermos quem ele é, o que ele sofreu, o que ele nos promete, porque ele nos ajuda a vencer esta batalha, esta corrida. E também permitir que muitas vezes, quando nós estamos nos desviando, nos afastando, desanimando, perdendo o ânimo, o Senhor venha nos corrigir, venha nos colocar novamente nesta estrada, para que não possamos jamais nos desviar. Agora nós vamos estar analisando o tópico número 2, onde o nosso irmão evangelista estará então fazendo a explanação. Graças a Deus. O tópico 2, certo? O tópico 2, correndo bem treinado, no caso, correndo bem treinado. Primeiro, o autor ele cita aqui no subtópico respeitam limites, né? Então, corredores bem treinados, eles respeitam regras e limites. E conforme o escritor, ele cita aqui no capítulo 12, versos 14 de Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, observamos que os limites impostos aos que correm essa maratona divina para alcançar a coroa da salvação em Cristo é que vivam nos limites da pacificação, nos limites da paz e nos limites da vida em santidade, certo? Conforme está escrito, né? E também Hebreus capítulo 10, versículo 14 e o versículo 22, está escrito: porque com uma só oblação Cristo aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Cheguemo-nos, agora o versos 22, Hebreus 10, 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. No Antigo Testamento, uma pessoa que tocasse algo impuro, por exemplo, um cadáver, ficava contaminada e teria de procurar o sacerdote para passar por um ritual religioso, cerimonial, para ser purificado. Então, poderia adentrar ao templo para adorar a Deus. Hoje,
graças ao Senhor Jesus Cristo, nesta dispensação da graça que vivemos, hoje, através do sangue de Cristo, de Jesus, nós somos purificados. Conforme 1 Timóteo 4,5, o apóstolo Paulo escreve essa carta pastoral ao jovem pastor Timóteo, dizendo: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E Mateus capítulo 5, versos 8, diz que bem-aventurado os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, até mesmo Jesus disse a Nicodemos, né, em João 3, versos 3, aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. Então nós devemos respeitar os limites e viver nesta dimensão da paz, né, seguir a paz com todos, da santificação, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ainda dentro desse segundo tópico, corredores bem treinados, que respeitam limites, e agora o subtópico 2, mantém a mente limpa, né? No Antigo Testamento, Moisés advertiu Israel sobre os males da idolatria e seu fruto amargo e venenoso, né, que é a apostasia. Conforme nós vemos lá em Deuteronômio 29, versos 18, para que entre vós não haja homem, mulher ou família, cujo coração hoje se desvie do Senhor e vá servir aos deuses desta nação. Nós vemos essa advertência de Moisés para com os hebreus, para com Israel. E aqui, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, dentro desse tópico de manter a mente limpa, o escritor diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Então nós vemos que inúmeras vezes já ouvimos que existem crentes desviados dentro das igrejas, apostatados, que procuram contaminar a igreja membro por membros. Esses são os falsos irmãos. E o antídoto para nos manter livres desse mal é uma mente sóbria e limpa e alicerçada na doutrina de Cristo e no Espírito Santo. Porque ninguém com raiz de amargura no coração consegue fazer com êxito a caminhada da fé. Então, eu encontrei também em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e o versículo 13, um texto muito interessante, que o escritor, divinamente inspirado por Deus, ele diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então quer dizer que corredores bem treinados mantêm a mente limpa e lavada pela palavra de Deus. E também ainda dentro desse segundo tópico, corredores bem treinados,
o subtópico 3 fala sobre valorizar as coisas espirituais. A indiferença religiosa e a indiferença para com as coisas de Deus, ela obscurece a vida espiritual do cristão, conduzindo-o à apostasia e às vezes tornando-se difícil o retorno, né? Que nem alguns dizem, olha, o caminho para os céus não tem acostamento. O cristão que parar na caminhada, ele retrocede. Então nós devemos valorizar as coisas espirituais. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele escreve dizendo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então nós devemos valorizar as coisas espirituais. E nessa exortação do capítulo 12 de Hebreus, no versículos 16 e 17, ele cita o mau exemplo de Esaú, filho de Isaac e Rebeca, irmão de Jacó. Ele cita dizendo assim, Hebreus 12, 16 e 17, Hebreus 12, 16 e 17, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então ele deu mais valor ao desejo secular do que ao desejo das coisas espirituais de Deus. E está escrito em Gênesis 25, 34, que desprezou Esaú a sua primogenitura. Então Esaú é um indivíduo mais preocupado com as coisas terrenas, materiais, do que com as coisas celestiais. Santidade, amados ouvintes, não é opcional, e sim essência, é essencial na vida do cristão. E também a pureza de coração também não é opcional, é essencial. E para vencermos a corrida que nos foi proposta pelo Senhor, precisamos de treino. Isso me faz recordar do texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 e 16, que ele diz, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas o contexto, o versículo 16, é interessante nós ouvirmos também, que diz assim, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, esse terceiro tópico, esse segundo tópico, ele encerra com
valorização das coisas espirituais. Corredores bem treinados, respeitam limites, mantêm a mente limpa e valorizam as coisas espirituais. Amém. Amém. Então, dando continuidade aqui na nossa lição, então, vimos que o autor desta carta, ele se vale de uma metáfora, a maratona praticada no mundo antigo, para, através dela, contrastar a grande corrida da fé cristã. Então, nesse tópico 3 aqui, que já foi agora abordado pelo nosso irmão, nos fala, né, que corredores bem treinados se dedicam à santificação, procuram manter a mente limpa e valorizam as coisas espirituais. E aqui no último tópico, o autor, ele dá alguns conselhos, algumas exortações para aquele que está envolvido nesta corrida, nesta maratona. Então ele termina a sua carta dando alguns conselhos, algumas exortações para todos nós que estamos nesta maratona da fé. A primeira exortação, o primeiro ponto aqui apresentado é que nesta corrida para o céu, nós devemos valorizar a liderança. Ou seja, esta corrida, que muitos estão caminhando, Deus colocou líderes, Deus colocou pastores, e esses pastores devem ser, então, valorizados. E ele apresenta aqui Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 17 e versículo 24, aonde aparece a palavra pastores e também a palavra chefe. Então, esta palavra aqui, no original grego, é geomai. Esta palavra traduzida por pastor, por líder, por chefe, nós encontramos ela 20 vezes aqui no Novo Testamento, sendo que 6 vezes nós encontramos aqui na carta aos Hebreus. E neste capítulo 13, 3 vezes ele utiliza esta palavra grega, geomai, como traduzindo como pastores e como chefe, para mostrar que nesta corrida nós devemos então valorizar a nossa liderança. Então, a princípio, o autor pede que os cristãos não se esqueçam do trabalho que os líderes espirituais realizam em prol deles nesta caminhada. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé, pelo das quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então ele recomenda a todos que estão nesta corrida a lembrar dos seus líderes, dos seus pastores e procurar imitar a fé deles. Depois do versículo 17, ele ainda traz uma outra exortação: obedecei a vossos pastores. Ou seja, onde há respeito, onde não há respeito pela liderança, prevalece a anarquia. Então, nesta maratona, não pode prevalecer a anarquia. Portanto, devemos, então, respeitar a liderança dos pastores. E no versículo 24, ele fala, saudai a todos os vossos chefes, que é a mesma palavra traduzida por pastor. Então, nesta corrida para o céu, devemos valorizar a liderança. Depois também ele apresenta que nesta corrida para o céu, nós devemos valorizar
a doutrina, o ensinamento bíblico. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a ele se entregam. Então, estamos numa corrida, estamos batalhando pela fé, mas não podemos deixar de valorizar a doutrina. A doutrina é fundamental para a perseverança do crente nesta sua batalha. E por fim, ele também fala que nesta corrida devemos valorizar a adoração e o serviço. Na antiga aliança, o sacrifício era o sacrifício oferecido ali através de animais. Na nova aliança, tudo isso foi dispensado. Em Cristo, sobre a nova aliança, os sacrifícios que oferecemos ao Senhor são louvor, adoração, ação de graça e serviço. Então, não podemos, nesta caminhada para o céu, deixar de valorizar a verdadeira adoração e o serviço cristão. Ele é muito claro aqui quando ele nos fala sobre a valorização do louvor, do sacrifício de louvor. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Estou mostrando agora que o nosso sacrifício não é mais um sacrifício de animais, mas o nosso sacrifício que apresentamos a ele é a nossa adoração, o nosso louvor, ação de graça e também o serviço. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Então, quando você está abençoando o irmão, você está ali oferecendo um verdadeiro sacrifício ao Senhor. Portanto, meus irmãos, terminamos esta lição pedindo a Deus que nos ajude nesta caminhada para o céu. Que em nenhum momento possamos nos desviar dele, que possamos correr a carreira que nos foi proposta, sempre olhando para Jesus. Ele é o nosso ajudador, aquele que nos fortalece a batalharmos até o fim para recebermos dele a coroa incorruptível. Que Deus abençoe a todos.